Esse mercado de carbono foi um termo criado durante a Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, e que, ao longo de diferentes conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, as chamadas COP, né, Conferência das Partes, né, dos países que integram essas conferências. Então, nós tivemos recentemente, né, eu já comentei, nós tivemos a COP26, ou seja, a 26ª edição. A primeira foi em 95, em Berlim, e a próxima será no Egito, no ano que vem, né, em 2022. E ao longo de todos esses 26 encontros aí, esse termo crédito de carbono, mercado de carbono foi ganhando forma, e aí cada país hoje tem uma meta em reduzir a emissão de gases de efeito estufa. E aí sempre mencionando especialmente o CO2. O gás metano também entra nesse processo, especialmente então esse termo foi gerado sobre basicamente o CO2, né, mercado de carbono. E como ele funciona? Então, assim, você faz uma conta, no geral, né, quanto se deve reduzir mundialmente a emissão de CO2, e aí cada país, em função do quanto, né, do histórico de emissão de CO2 que tem uma meta para redução desse gás, né, para diminuir os gases de efeito estufa, especialmente CO2. Mas alguns países têm maior dificuldade em atingir essas metas. E aí criou-se um mecanismo que permite que esses países, que produzem mais e que têm maior dificuldade, adquirem créditos de carbono de países que produziram abaixo de sua meta. Ou seja, aqueles que limitaram a sua produção de carbono. E aí surgiu, então, o mercado de carbono. Então, por convenção, 1 tonelada de dióxido de CO2 corresponde a 1 crédito de carbono. E este crédito pode ser negociado no mercado internacional. O país tem um forte potencial de desenvolvimento de energias renováveis. E quais são esses potenciais e quais são essas energias renováveis? Então a gente já sabe, né, já ouvimos falar muito do etanol, né, que é a produção do álcool a partir da cana, né, do biodiesel, né, que é a partir especialmente do óleo de soja, que se utiliza e se mistura, então, ao diesel, né, criando o S10, né, um deles, né, enfim, está dentro dessa composição. A energia eólica, né, que é a produção de energia a partir do vento. A energia fotovoltaica, que é a que tem crescido muito ultimamente, que é a produção de energia a partir da luz solar, né? E sem falar, obviamente, das hidrelétricas. Quando a gente olha, então, um pouco mais para a agricultura, né, para o lado agro, a gente tem a chamada agricultura de baixo carbono. E o que é essa agricultura de baixo carbono? A agricultura de baixo carbono é outra responsável por diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, especialmente CO2. Né? Por quê? Porque a agricultura de baixo carbono é basicamente a utilização do plantio direto sobre a palhada. Né? Então, ao invés de revolver o solo, no momento de preparar esse solo para o plantio, não se revolve, se faz a semeadura direta sobre a palhada de uma cultura antecessora, né, anteriormente plantada, e isso faz com que várias operações sejam evitadas, né, vários implementos agrícolas deixam de ser utilizados para revolver o solo, porque não há mais necessidade. Se tem, então, a cobertura com palhada, e essa cobertura protege o solo, evita com que plantas daninhas elas emerjam, elas, então, infestem, né, a plantação a seguir. E isso reduz em muito o uso de combustíveis fósseis. Né? Então, você deixa de usar o trator,
com isso, para gradear o solo, para revolver o solo, porque não precisa mais, diminui o consumo de combustível fóssil, né, de biodiesel, por exemplo, além de diminuir, por exemplo, a infestação de plantas daninhas, de pragas, uma série de coisas, e aí você deixa de utilizar pesticidas, né, deixa de usar inseticida, fungicida, herbicida, e isso faz com que se diminua a sua produção. E logo, isso gera menos emissão de CO2, por exemplo. Né? Então, a cobertura, o plantio direto, né, que é a agricultura de baixo carbono, é algo bem importante para essa questão da diminuição dos gases de efeito estufa. Além de outras enormes possibilidades que existem, por exemplo, de transformação gradual e constante de pastagens degradadas. O Brasil tem mais de 60 milhões de pastagens. Entre esses 60 milhões de hectares, entre essas áreas, ele pode ainda, dentro dos 60 milhões, tem vários hectares que estão com áreas degradadas e que têm sido transformadas em agricultura, em produção de grãos. Né? E isso faz com que melhore-se a qualidade do solo, diminui a operação de máquinas e isso gera menos gases de efeito estufa. Eu não comentei anteriormente, né, mas o Brasil, especialmente na parte de suinicultura, em reaproveitamento ou aproveitamento dos dejetos suínos, transformando esses dejetos suínos em gás metano, né, em gás para ser utilizado na cozinha, evitando que esse metano seja liberado para a atmosfera. Né? Então, se não me falha a memória, o gás metano ele tem 50 vezes mais efeito sobre efeito estufa do que o próprio CO2. Né? Mas, enfim, o Brasil tem enorme potencial de atuar nesse aspecto de diminuir os gases de efeito estufa, especialmente CO2. A meta assumida pelo Brasil em reduzir em até 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 não é algo simples de se alcançar. Veja bem, de acordo com especialistas, para que o país alcance as metas de reduções, ele precisa seguir uma estratégia baseada em 3 pilares. Primeiro, seria a precificação de mercado. Segundo, investimento em energias renováveis. E terceiro, a preservação ambiental. Sobre a precificação, as informações elas revelam que ela está mais ou menos bem estabelecida. Mas ainda existem gargalos, como é o caso da contabilização dupla de carbono para quem vende e para quem compra. Por outro lado, segundo o Banco Mundial, a precificação de carbono para a mitigação das mudanças climáticas gera importantes contribuições, e são elas: criar um incentivo econômico ao colocar um preço nas emissões. Segundo, estimular mudanças nos padrões de produção, gerando assim uma demanda por tecnologias limpas. E terceiro, melhorar a produtividade e a inovação. Em relação ao investimento em energias renováveis, embora o Brasil esteja bem encaminhado, se a gente pode, então, colocar um exemplo de uma informação que saiu recentemente, de que a energia fotovoltaica, aquela produzida pela energia solar, já corresponde à produção de energia de uma Itaipu. Mesmo assim, pode avançar muito ainda. Já a preservação ambiental, eu avalio como sendo o ponto mais fraco, especialmente se considerarmos os atuais níveis alarmantes de desmatamento da Amazônia.
De acordo com especialistas em economia do meio ambiente, a principal vantagem competitiva do Brasil é a capacidade de ofertar, vejam bem, de 30% a 50% de todas as oportunidades de mercado de carbono no mundo. E essa capacidade ela se dá principalmente pela grande quantidade de ativos ambientais, o que faria do país um grande credor. Em relação, então, a esses ativos ambientais, o Brasil tem, por exemplo, uma ampla cobertura florestal, ou seja, algo em torno de 60% da nossa área ainda está com cobertura vegetal. Além disso, é o país, né, com maior biodiversidade do planeta. E, outra coisa, né, a maior disponibilidade de hídrica do mundo. Então, vejam, em relação às condições basicamente naturais, né, o Brasil pode avançar muito, ele tem potencial para uma série de ações e que tornam ele um dos principais atores, um dos principais players nesse mercado de carbono. E para finalizar, eu gostaria de dizer que, de acordo com o relatório de estado e tendência de precificação de carbono do Banco Mundial, divulgado neste ano, né, em 2021, a precificação do carbono, tá, gerou 53 bilhões de dólares em receitas no ano passado, em 2020. E este valor, ele representa, portanto, uma alta de 17% em relação ao registrado no ano anterior. Vejam, então, que este é um mercado em franco crescimento.